Agora sim. Mandar o link. Estamos de volta aqui. A conexão, ela caiu e a gente teve que voltar. Deixa eu mandar aqui o link. Essas coisas acontecem, né? Não, o link caiu aí, mas nós estamos voltando, estamos mandando o link mais para as pessoas que nos acompanham, né? Obrigado aí a Solange, Yara que entrou aí para nos acompanhar, né? Continuar aí o que Deus tem hoje para nós, né? Hoje, para nós, que eu digo, é você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, né? A palavra, como nós começamos, ela quer dizer que decisões levam ao teu destino, né? Destinos são alcançados das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Assim como Abraão teve que tomar a decisão de oferecer o seu filho como uma ordenança de Deus, nós também temos coisas para fazer, né? E a Cris estava falando que está assim, Não sei, acho que deve ser por causa da conexão, relaxa. né? Então as coisas estão acontecendo, né? Nós estamos também crescendo e evoluindo e ajudando pessoas a crescer e evoluir no conhecimento de Deus. Eu vou voltar então para contextualizar o que eu estava falando. É que um ponto que é muito importante é que Deus é um Deus de destinos e que, vou voltar de novo, tá, gente? Que Deus é um Deus de destino e que desde quando ele nos planejou, ele estabeleceu um destino para as nossas vidas. E a gente viu isso até mesmo no próprio Éden. E apesar desse destino ter sido projetado por Deus, aconteceu o improvável, aquilo que não era a vontade de Deus. Então isso traz pontos muito importantes, principalmente quando a gente volta lá para o Éden, é que eu já mandei. É que muitas vezes vão acontecer coisas nas nossas vidas que não são a vontade de Deus. E quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a palavra, a gente chega numa conclusão de que tudo aquilo que nós tomamos como decisão diferente ou contrária daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, é exatamente aquilo que não vai ser bom, que não vai ser agradável, que vai nos trazer tristeza e que vai nos trazer dores. Exceto, claro, as dores naturais, como, por exemplo, perda de filhos, que depois o Henrique vai falar sobre isso, que aconteceu com o pai de Abraão. Mas o ponto aqui, outro ponto que é importante, é que Deus ele vai sempre colocar e vai nos ensinar, quando ele falou aí sobre essa questão dele falou com Abraão, que no caso ainda era Abrão, depois é que o nome dele foi mudado, quando Deus apareceu para Abrão e pediu para que ele desse o sacrifício do seu filho. A questão aqui não é o ponto de dar o filho, mas na verdade, quando a gente conhece a história depois, a gente entende que na verdade tudo que Deus desejava e ele está querendo nos ensinar dentro dessa história é a obediência. A prova é tanta que ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, até porque ele tinha outro plano com relação a isso, a gente já sabe. Mas o ponto a observar é que Deus ele vai estar sempre nos treinando para desenvolver a nossa obediência. Porque se a nossa obediência não foi treinada, a gente não vai conseguir chegar no lugar aonde Deus quer. Por quê? Lembra que a própria palavra de Deus diz que nós éramos filhos de quem? Da desobediência, filhos do desobediente. Quem é o desobediente? A gente já sabe quem é, né? O ladrão, o roubador, o mentiroso. Então, para a gente sair do lugar mentalmente como filho, né, que a gente estava condicionado à desobediência, Deus ele vai treinar a obediência exatamente para isso. Então, ele vai nos levar primeiro para o lugar da obediência,
para que depois ele venha desenvolver a confiança. E uma vez que você obedece, mesmo sem entender, quantos aqui já ouviram a voz de Deus, já receberam uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e fez exatamente, mesmo sem entender, fez por obediência, e não somente por obediência, fez por quê? Por uma confiança. Então, todo relacionamento, ele precisa ser sustentado pela confiança. E nesse caso de Abraão, ele foi obediente. E a gente sabe também que quando Deus pediu o filho de Abraão, ele já tinha desenvolvido um relacionamento com Abraão a ponto do próprio Abraão, né? Abraão, ele estava consciente de que Deus era fiel, de que Deus era poderoso para prover o cordeiro do sacrifício. Então, o que a Cris está falando, que nós estamos buscando trazer um entendimento maior da palavra de Deus, né, de uma forma que seja simples, não seja uma pregação, mas seja uma evolução do pensamento, uma evolução do conhecimento de Deus. Né? Nós precisamos, e todos nós precisamos evoluir no conhecimento de Deus para poder dizer assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Né? Nós não estamos simplesmente fazendo algo para nós queremos fazer algo para que mais pessoas possam ter o conhecimento, ainda que o nosso conhecimento seja pequeno, perto de tantos homens e tantas mulheres muito mais poderosas do que a gente. Né? O que nós queremos fazer é a simplicidade do Evangelho chegar à sua casa, alcançar o seu coração e você poder falar de Jesus de forma simples. Porque se nós formos, e como eu estava falando no início, Abraão, ele não está no livro de Hebreus, da Bíblia, tá? No capítulo 11, como pai da fé, simplesmente porque ele era perfeito. Eu falei, Abraão estava longe de ser perfeito. Abraão, ele teve seus defeitos. Mas uma vez que você consegue identificar as suas imperfeições, você vai ter a necessidade de ajustá-las e de transformá-las. Mas não para criar uma batalha mental, porque o que nós queremos é estarmos sempre preparados para o dia final, o dia do juízo final, entendeu? Porque lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que crescer no conhecimento de Deus para alcançarmos os nossos destinos, a tomarmos a decisão correta, saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Sabe como nós falamos na semana passada, os dois caminhos, né? O caminho que levaria à árvore do conhecimento do bem e do mal, e a que levaria para o conhecimento, para a árvore da vida. Adão tinha uma decisão que levaria ao seu destino. O destino de Adão, quando foi criado, foi para a vida eterna. Mas ele escolheu, ele tomou uma decisão no momento que algo apareceu na sua vida. E a decisão traçou o destino de Adão e traçou o nosso destino. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, ele enviou o seu Filho para dizer a mim, a dizer a você e você a dizer a outros, existe o caminho de volta. Existe o caminho que você pode comer o fruto da árvore da vida. Tá? Então, Abraão, ele não é pai da fé por perfeição, mas é por excelência. O que nós precisamos buscar é essa excelência que nós temos para apresentar as coisas de forma bem feita, tá? Mas para não superar as expectativas de Deus, mas superar as nossas próprias expectativas, porque Deus, ele já sabe tudo que nós vamos fazer, as decisões que nós vamos tomar.
mas ele não interfere. Porque se ele interferir, a decisão não é tua, a decisão é dele. E você tem, ele deu o direito, ele deu o livre-arbítrio exatamente para que nós pudéssemos tomar as decisões, mas que nós só aprendamos que existem consequências de toda a decisão que você tomar. Todo o teu destino será uma consequência daquilo que você decidiu naquele momento de frente àquela situação. Então, é importante deixar claro para você que o que nós queremos é, no final, ouvir Deus falar, servo bom e fiel. Tá? Então, entenda e faça essa revolução interna para que você seja visto como uma pessoa excelente e nunca uma pessoa perfeita. Porque perfeita, como todos gostam de falar, perfeito só Deus. Nós sabemos disso, Deus sabe disso, mas você pode ser excelente para substituir a perfeição, porque nós fomos feitos imagem e semelhança. Nós não fomos feitos perfeição de Deus, tá? Porque senão seríamos Deus. E esse foi o engano que o inimigo, aquele que quis roubar de Adão, aquele que quis destruir Adão e aquele que queria matar as coisas em Adão, agiu na vida e hoje ele é o mesmo que foi com Adão. O ladrão, né, veio roubar, veio matar, veio destruir e nós, muitas vezes porque queremos ser perfeitos, né, deixamos de ser excelentes. Amém? Esses pontos aí que o Henrique ele está colocando, eu vou voltar aqui para Efésios 4:13, né? 4:13. Do desejo de Deus, quando Paulo fala sobre a necessidade e o desejo de Deus de que nós nos tornemos como varões perfeitos, segundo a estatura de Cristo. E aí, quando a gente entende também esse ponto, por que Paulo está dizendo isso? Porque Jesus, como a gente sabe, ele era o Filho perfeito. Perfeito em quê? Perfeito em obediência. E qual é essa perfeição no quesito de obediência quando a gente olha para esse ponto? Ele, só em um momento, o próprio Jesus, ele questionou. E a gente lembra que esse questionamento aconteceu exatamente quando ele teve que tomar a decisão. Até mesmo quando o próprio Jesus já sabia qual era o seu destino, que seria uma morte de cruz, chegou no ponto de quando isso realmente, o destino dele ia se cumprir, Deus não tirou dele o direito de questionar e nem também tirou dele o direito de tomar uma decisão por ele mesmo. É tão importante esses pontos para a gente observar, para a gente entender como que a liberdade que Deus nos dá, para que a gente, mesmo Ele nos dando um destino de dor, tá? A gente não pode levar o evangelho apenas no sentido de oba-oba. Porque esse oba-oba, ele só acontece no dia que a gente voltar para o paraíso, ali na presença de Deus, onde nós estivermos como varão perfeito, né? Varão ou varoa perfeita, porque nós estaremos na plenitude do próprio Deus dentro de nós, no conhecimento. É por isso que Efésios fala na estatura e no conhecimento de Jesus, na estatura de Cristo. Então, é tão importante quando a gente observa que Deus, ele sempre vai, como nós estamos falando de destino, para nos levar a um lugar que Deus quer, ele não vai impedir a mim e a você de tomar uma decisão ou de questionar. Então, a gente pode questionar sim. Nós temos outro exemplo também na própria Bíblia, quando o próprio Abraão, ele questiona Deus quando ele fala com ele que vai destruir
Sodoma e Gomorra. Então, essa liberdade, quando a gente começa a entender, não é pecado você questionar. Mas quando você desenvolve um relacionamento, você vai ter os seus argumentos e o próprio Deus também tem os seus argumentos. E a gente vê essa história, fazendo um comparativo agora do que aconteceu quando Abraão, Deus estava decidido em destruir Sodoma e Gomorra, e ele não destruiu exatamente por causa dos argumentos de Abraão. E por que ele usou esses argumentos? Porque ele sabia que tinha o seu sobrinho lá, que era Ló, e que ele era justo. E que Deus tem primazia com relação à justiça, porque ele é um Deus justo. Então, se existisse um justo, ele não destruiria Gomorra. E foi exatamente o que aconteceu. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele permitiu que o justo, que era o justo Ló, tanto que a própria Bíblia fala sobre o justo Ló e da sua família, saísse para que não fosse destruído. Então, quando a gente volta lá de novo, agora para Jesus, quando ele questionou e ele não argumentou. Por que Jesus ele não argumentou? Porque ele sabia que não existia outro meio que não fosse aquele dele entregar a sua própria vida, porque como ele conhecia o plano de Deus, ele sabia que não existia outro meio e não existia nenhum outro argumento que pudesse mudar o plano de Deus ou alterar o plano de Deus. Então, o que Jesus diz? Ele fala, então que seja feito a tua vontade e não a minha vontade. E aí a gente também vê outro ponto dessa questão de vontade. Existe a vontade de Deus e existe a nossa vontade. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque a gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, fechando aqui, se o seu desejo é viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ainda que Ele esteja te pedindo para que você tome algumas decisões que são desconfortáveis, se você confia, se você tem desenvolvido um relacionamento de confiança com Deus, certamente você vai ter a certeza de que Deus ele está te levando para o melhor lugar e está te conduzindo para a melhor decisão. E no caso de Jesus e de Abraão, não foi diferente. Essa questão do filho, quando ele pediu para entregar, é porque Deus tinha um propósito, porque lá na frente ia se cruzar essas duas informações, que era ele entregar o filho, mas na verdade quem iria entregar o filho era o próprio Deus, que no caso foi Jesus. Uma das coisas que a gente percebe nessas passagens que nós estamos falando hoje é que ninguém consegue agradar todo mundo. Não tem como, né? Abraão, quando levou o filho para Moriá, ele poderia estar querendo agradar a mulher que tinha seu único filho, né, Sara, agradar seu filho e não sacrificá-lo, mas ele não agradaria aquele que deu a ordem a Abraão, aquele que Abraão já tinha ouvido na seu próprio ouvido, Deus falar com ele. Desde quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, tá? E vai à terra que eu te mostrarei, entendeu? Todas essas coisas estão prontas para uma questão de decidir. Você precisa decidir algo. Abraão sabia naquele momento que ele tinha que decidir algo para agradar. E ali o seu futuro, tá? O seu destino estaria traçado na obediência, né? E o fundamentado na palavra, ele só quer nos tornar cada vez mais ousados a tomar a decisão mais importante que nós podemos ter na vida, né? Que é onde nós vamos chegar, qual será o nosso final, para onde nós estamos indo, para onde aonde nós chegaremos
nesse caminhar, nessa trilha, tá? Para que a gente possa ter a certeza de que Deus é conosco. Deus se alegra nas nossas decisões, né? Mas o destino ele continuará respeitando a tua decisão. Né? A decisão de ficar nos ouvindo é uma decisão. Sabe, a decisão de não nos ouvir é uma decisão. Tá? Não que nós sejamos o suprassumo das coisas, mas de forma simples nós queremos dizer a importância de uma decisão que você vai tomar na sua vida. Tá? E a questão é se nós estamos decepcionando as pessoas certas, tá? Aquele que poderia dizer com certeza para você, servo bom e fiel. Né? Então o que ele quer é continuar vendo o nosso dia a dia, o quanto a gente se impõe diante da palavra de Deus e o quanto nós conseguimos receber, captar, ouvir aquilo que Deus quer para que nós possamos ter crescimento. Né? Então, João, né, se a gente for analisar um pouco mais dos diversos momentos que os homens da Bíblia tiveram que tomar decisões, eu reconheço na Bíblia nenhum homem perfeito, né? Mas eu percebo na Bíblia muitos homens e mulheres que tomaram decisões com excelência. Então, eu não vou para o meu destino final, a minha morada eterna, por eu ser perfeito. Eu vou para a minha morada eterna pela minha excelência em responder e fazer aquelas coisas que Deus me chamou para fazer, nos chamou para fazer como um casal, nos chamou para fazer como pastores. Tá? Então essas são as coisas que nós queremos colocar no coração de você, para que a tua mente possa, sabe, ser revolucionada por essa coisa fantástica que tem revolucionado a nossa vida. Então se a gente for olhar, Pedro, ele teve decisões a tomar, e Jesus até avisou a ele, ó, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aqueles, como falamos em lives anteriores, que estavam aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles também tomaram uma decisão naquela vez em sair daquele caminho. Ele procurou um outro caminho. Então, assim, Jesus sempre vai querer que você volte para o caminho. Há uma coisa maravilhosa em seguir esse caminho. Tá? Então, o que eu acho mais interessante é porque lá em Deuteronômio 11, 19, né, Deus fala, né, Deus falou, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O que Deus estava falando em Deuteronômio e deixou registrado para a gente é que Deus sempre vai colocar no nosso caminho uma decisão que pode nos levar à vida ou à morte, a bênção ou a maldição, o certo ou o errado, o bom ou o mal. E essas decisões precisarão ser tomadas quando nós entendemos o nosso destino, o poder e o valor que tem uma decisão no teu destino. Essa questão aí do ponto do destino, ela é muito questionável. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando de questionável. Porque muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não conheço o meu destino. Eu não conheço Deus. E
realmente a gente sabe que existem pessoas que não conhecem o seu destino. Eu não sei perfeitamente como será o meu futuro, eu não sei. Eu sei de algumas coisas, eu acredito que você também sabe de algumas coisas. Eu desejo algumas coisas. Mas isso não tira a verdade de que Deus tem um destino perfeito para nós. E aí eu volto para esse ponto exatamente porque, mesmo que você não conheça a vontade de Deus, mesmo que você não conheça qual é o seu destino, mesmo que você não conheça o seu amanhã, e de fato e de verdade nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu creio que eu vou viver, eu declaro vida longa para mim, mas eu não sei quantos anos de vida eu vou viver, isso é um fato. Mas isso não significa que eu vou andar em segurança só quando eu conheço para eu tomar essa decisão. É por isso que, de novo, eu volto para esse ponto de dizer sobre a importância de desenvolver um relacionamento com Deus. E a nossa proposta é exatamente essa: ajudar você para que os olhos do seu entendimento sejam abertos da importância de você estudar a palavra de Deus, você enxergar a palavra de Deus como um manual que vai trazer discernimento para você sobre quem é Deus, o destino que ele tem para você. Nossa, Cris, mas está lá na Bíblia quando que você vai morrer? Não, não está na Bíblia que dia que eu vou morrer, mas que eu vou morrer porque todo mundo vai morrer. A gente sabe também pela palavra. Mas o grande ponto aqui é você entender a importância, como eu falei, de você conhecer a palavra, conhecer esse Deus, para que você possa realmente desenvolver um relacionamento de confiança. E quando a gente vê esses dois pontos aí que o Henrique falou, da decisão de Pedro, né, e da decisão dos discípulos, né, do caminho de Emaús, quando a gente vai ver por que quando a gente estuda mais um pouco mais aprofundado, a gente entende que todos dispersaram depois da morte de Jesus e depois da prisão, exatamente porque eles criaram uma expectativa a respeito de Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à expectativa de que nós criamos com relação daquilo que nós vamos receber de Deus. Porque existem muitas pessoas que estão feridas, estão frustradas com Deus. Me veio isso no meu coração para eu estar falando isso. Então, tem muitas pessoas que estão frustradas, decepcionadas com Deus, porque simplesmente as suas expectativas foram frustradas. E esses do caminho esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles se desviaram, né? Foram para qual foi esse desvio? Eles foram para outro lado, foram para outro caminho. É tanto que depois eles voltam quando eles têm um encontro com Jesus. Mas o ponto é que, muitas vezes, são essas decepções que nos levam para caminhos diferentes. Cris, e qual é o caminho único e perfeito? O caminho na presença de Deus. Você pode sofrer as suas frustrações dentro da sua própria comunidade, dentro da sua... E quando eu falo comunidade, eu falo corpo de Cristo, né, na igreja. Mas se você sentir de você mudar de igreja, mude. Mas não se afaste da presença de Deus. É esse ponto que é importante. É você entender, estar convicto de que, independente do que acontece, das circunstâncias, você tem que perseverar em, como o próprio Paulo disse, perseveremos, não é que ele fala? Perseveremos em seguir ao Senhor. E a gente nunca pode esquecer disso. Independente do que aconteça, permaneça fiel, para que você também não passe por essa morte, por essa decepção. Quando eu digo morte espiritual, de repente você perder as esperanças. E a gente sabe que a esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Não existe outro lugar onde você vai encontrar confiança e segurança para que você possa chegar no lugar onde você deseja. Então, fechando, fique atento para as suas decepções, porque muitas vezes essas decepções, elas vão te trazer sim frustrações, mas não desista
de você confiar e de crer, de permanecer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e é o único que vai te levar ao caminho de volta ao Pai. Não podemos esquecer que o único objetivo de Jesus é nos levar, ele teve a salvação, óbvio, mas o caminho, o propósito dele é nos levar de volta para o Pai. Então, o seu desejo sempre tem que ser para que você volte para a comunhão, né? Independente do que está acontecendo na sua vida, as decepções, você tem que entrar no seu quarto, você tem que orar e você tem que dizer, né? Conversar com Deus e ser sincera. Eu estou frustrada, eu estou decepcionada por isso, por isso, por isso, por isso. Alinha o meu coração para que eu não perca as esperanças do meu futuro, do meu destino e da confiança que eu preciso desenvolver em você. Porque eu reconheço que você é o meu único Deus e o meu único Pai, aquele que pode, por meio de Jesus Cristo, né, que já fez todas as coisas para que eu chegue no destino que Deus tem para minha vida. Uma das verdades nossa é que nós não nos preocupamos ou não ansiamos por aprovação, tá? Isso é maturidade, hein? Nós queremos servir ao próximo com o que nós temos recebido de Deus para alcançar pessoas e transformar o evangelho de uma forma simples, um evangelho não motivacional, mas um evangelho transformacional. Ele quer transformar. Então, nosso desejo não está em agradar a outros, mas sim de modo simples, sabe? De modo fácil, de modo até imperfeito, mas buscando a excelência, honrar a Deus, para que as pessoas não se afastem de Deus ou não queiram ler a Bíblia por achar que ela é difícil demais. Ela é simples, é como eu falei quando eu comecei a ler lá em Gênesis 22. Imagina você, imagina eu, Deus falar para mim, apresenta teu filho em holocausto, ou seja, mata o teu filho em obediência a mim. E ele recebeu, lembra o que eu falei? Ele recebeu ele ouviu essa palavra de Deus. E já no dia seguinte ele já levantou, preparou o jumento, os 2 servos dele, pegou a Isaac, pegou a lenha e saiu. E eu perguntei a mim mesmo, eu dormiria? Sabe, eu dormiria? Se Deus falasse para mim, apresenta um dos teus filhos. Será que eu conseguiria ter a paz? Será que eu seria crente o suficiente, não sendo hipócrita, tá? Mas falando a verdade? Será que eu faria isso? Sabe? Mas o que é importante é você compreender que não é para todo mundo que Deus vai falar isso. Então o que me tranquiliza ele não vai pedir mais sacrifício de filho. Então é o tipo de coisa que eu não preciso mais temer falhar nessa obediência, né? Mas ele disse, Jesus fala que nos últimos dias sofreríamos muito. E principalmente aqueles que creem em Deus, aqueles que creem no Salvador, em Jesus Cristo, aqueles que confessaram Cristo como Salvador. Então, como é que e como hoje nós já vemos, né? Hoje a religiosidade, a religião está acima da crença, acima da fé. Nós estamos sendo achacoalhados por causa de igreja, onde na verdade não é a igreja, são as pessoas. E homens também, são os homens que estão sendo, não é a igreja de Cristo, ela é superior àquela decisão que aqueles homens estão tomando. E algumas mulheres também. Tá? Ou seja, levando muitas pessoas à apostasia, a se afastar das coisas que Deus quer e tem preparado para mim e para você. Sabe? Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos de outros. Você tem que ter muito cuidado do que você ouve de mim e da Cris.
Você tem que ver se nós estamos falando o que a Bíblia está falando. Se nós estamos levando você a ser o que a Bíblia diz que você é. Se nós estamos levando você a ter o que a Bíblia diz que você tem. E se nós estamos levando você a fazer as coisas que a Bíblia diz que é para você fazer. Se nós estivermos pecando nisso, não compartilha, porque nos alegra muito, mesmo que nós tenhamos um número X de pessoas, não estamos fazendo para agradar, e sim para saber se você ouviu, Henrique, você ouviu, faz com o que você tem na tua mão. Faz. E se eu não estivesse fazendo, eu e a Cris, nós estaríamos em desobediência. Então, ele não vai nos dar um pedido sacrificial se o pouco você não é obediente, se no pouco você não toma a decisão correta. Então, na decisão correta, vai te surgir no pouco. Não espera que Deus vá te pedir a tua filha, o teu filho, mas ele vai pedir, olha, tem um tempo aqui que eu quero que você se dedique. Ah, mas eu quero dormir até tarde. Mas a parte do teu sacrifício é acordar cedo. A parte do teu sacrifício muitas vezes é abrir o Instagram e nos assistir, nos ouvir, sabe? Respeitar aquilo que nós temos falado. E nós, em respeito a você que também está dedicando algo ao Senhor, né? Esse tempo, essa quase 1 hora, é o que nós queremos abençoar você, sabe? Tem um autor que nós gostamos, eu e a Cris, chama-se C.S. Lewis. Ele diz assim, ó, nosso Senhor encontra pessoas, nosso Senhor encontra nossos desejos, não fortes demais, mas demasiadamente fracos. O propósito de analisar nossos erros não é envergonhar nosso eu no passado, é educar o nosso eu do futuro, sabendo que os nossos desejos não são fortes demais, mas são demasiadamente fracos. Nós somos fracos, nós não somos demasiadamente fortes, mas isso não vai nos envergonhar, sabe? O eu do passado não pode envergonhar o Henrique do futuro. Sabe, Deus está me educando, o meu novo eu, a nova Cris, a nova todos que estão nos assistindo, todos que se dispõem a apresentar seus ouvidos, seu coração, sua alma, seu entendimento a Deus. Então, esqueça o teu passado. Deus, ele enviou o seu Filho para nos ensinar, a ponto de o ensino dele levá-lo à cruz, a morrer por nós. Aquele Isaac que seria sacrificado, nada mudaria a nossa vida. Mas o sacrifício único e exclusivo de Jesus é o que mudou a minha vida, mudou a vida da Cristiane, certamente mudou a sua vida e continuará mudando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa questão aí do C.S. Lewis, quando ele fala que nós somos suficientemente fracos e fortes, é uma linha muito tênue, porque hoje a gente entende que nós precisamos reconhecer realmente que nós somos fracos o suficiente, e eu puxo até para ser forte também, para reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Mas também em Cristo, quando eu saio desse lugar eu sempre tenho falado da importância de você conhecer quem você é e a sua identidade em Cristo. Porque essa identidade, você sozinha, a sua identidade natural, você tem que tomar a decisão de você conhecer essa sua identidade e essa sua verdade em Cristo. Porque se a gente, como cristão, a gente não tomar como verdade de que nós estamos em Cristo, a gente nunca vai conseguir realmente viver e ser aquilo que Deus predestinou para as nossas vidas. Porque
ocorrerão vários impedimentos, várias dificuldades, fora as crenças que o nosso eu natural carrega, e a gente sabe disso. Mas se você tiver um pensamento contrário daquilo que você sabe que você precisa fazer para chegar no destino, para conquistar algo que Deus está te convidando e te convocando, se você for olhar para a velha criatura, você não vai conseguir avançar. Porque realmente você é limitado. E você precisa reconhecer de que você é limitado. É por isso que Paulo diz, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ele não diz, eu, Paulo, sou mais do que vencedor. Ele diz, em Cristo eu sou mais do que vencedora. Em Cristo eu posso todas as coisas. Então, quando a gente aprende a unir essa nossa identidade e quem eu sou em Cristo, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós vamos conquistar todas as coisas, nós somos curados, nós somos, enfim, tudo que estiver proposto para você. Mas se você não se colocar nesse lugar em Cristo, você jamais vai conseguir. Abraão não teve essa oportunidade de estar em Cristo para ser obediente o suficiente. Mas nós estamos em Cristo. E é por isso que Deus, pela sua misericórdia, Ele não permitiu, né, que ele matasse o seu próprio filho. Mas eu e você, nós somos capazes de entregar a nós mesmos as nossas próprias vidas e a nossa decisão e até mesmo as nossas impossibilidades, capacidade, se a gente entregar para Cristo e confiar que com Ele nós vamos conquistar, verdadeiramente nós vamos seguir esse destino e vamos conseguir. Não entregar esse filho, mas nós vamos ser capazes de entregar o filho no sentido figurado daquilo que o próprio Deus ele está pedindo para você abrir mão. Mas lembrando, como eu falei, que isso é apenas um desejo de Deus para te levar para obediência e para confiança. Porque para um relacionamento, assim como acontece como casal ou em qualquer outro tipo de relacionamento ou de aliança, se não houver confiança, você não vai estar 100% seguro. Então, você precisa, se você deseja se tornar um crente maduro, um crente que não vai ser mais, como está em Efésios 4:13 aí, que diz que nós temos que ser maduros, para não ser conduzido por esses ventos de doutrinas, e a gente sabe que nós estamos vivendo esse tempo, e sempre esse tempo existiu, não é diferente do tempo de hoje, talvez até seja mais por conta das redes sociais e dos alcances. Mas se você tem a sua confiança em Cristo, e se você tem a sua confiança na palavra de Deus, pode ter certeza que à medida que você for conhecendo e você for amando essa palavra mais do que qualquer outra coisa na sua vida, qualquer livro, qualquer doutrina, certamente você vai ser forte o suficiente para que você possa ser capaz de fazer o sacrifício que você precisa fazer. Mas não esqueça de uma coisa. Deus, ele vai sim te pedir muitas vezes para você abrir mão de determinadas coisas. E esses sacrifícios, eles vão muitas vezes ser dolorosos. Mas confia que isso que Deus está te levando para você decidir, depois certamente você vai ter o regozo, você vai se alegrar e você certamente vai louvar e agradecer a Deus. Porque a gente não tem o conhecimento suficiente, nem prevê o futuro de uma forma consciente do que está diante de nós. Mas como o Henrique falou e como a própria palavra em Deuteronômio 28 fala, sempre escolhas. A nossa vida é feita de escolha. Mesmo dentro do jardim, na presença de Deus, Adão e Eva tiveram que fazer suas escolhas. Então, não vai ser diferente com as nossas vidas. Então, o nosso desejo aqui, da gente estar compartilhando com vocês, o principal objetivo é que vocês tenham amor pela palavra como nós temos e como nós, todos cristãos, devemos ter. E não se permita ser frustrado por qualquer circunstância para você deixar de seguir esse Deus, de você confiar nesse Jesus, de você continuar perseverando
em comunidade. Por que que é importante a gente permanecer em comunidade? Porque quando nós estamos em comunidade, nós somos fortalecidos uns com os outros. E esse sempre vai ser. Então, onde tem o fortalecimento um dos outros, pode ter certeza que também vai ter frustração. E a gente precisa dessa maturidade para entender que, assim como nós não somos perfeitos, os outros que também estão ao nosso redor, eles não são perfeitos, eles vão nos frustrar, porque até com Deus a gente também pode se frustrar quando a gente coloca as expectativas erradas, ok? Então, quero agradecer a você aqui, que está hoje aqui nos assistindo. Vamos finalizar aqui a nossa live, apesar de já ter sido interrompida, né? Estamos no segundo bloco. Mas essa live vai estar gravada e também vai estar lá no canal do YouTube. Então segue lá o canal do YouTube Cris Corrêa Oficial para que você possa assistir ou compartilhar com alguém sobre a importância. Saiba que quando você compartilha algo sobre a palavra de Deus, é muito mais valioso do que você estar compartilhando coisas que vão denegrir, que não vão te levar para o destino. Mas nada contra a gente compartilhar, eu também compartilho às vezes muitas besteiras, tal, mas a gente precisa para se divertir. Mas mais importante aí ainda é a gente compartilhar coisas que vão edificar a vida de outras pessoas e que nós vamos estar contribuindo para levar outras pessoas para mais próxima de Deus. E esse é o nosso objetivo aqui, fundamentado na palavra. Amém? Então, você compartilha também essa mensagem, não esquece de se inscrever lá no Fundamentado na Palavra no Instagram, tá? Brevemente nós vamos transferir as transmissões por lá, tá? Porque é o canal que Deus nos deu o nome, tá? E nós queremos cumprir isso, amém? Agora eu queria orar por vocês, aí abençoando vocês nessa semana, em cima daquilo que nós falamos, tá? Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos agora em concordância, Pai, para que aquilo que o Senhor nos pede para fazer, Pai, não é mais o sacrifício de vida, Pai, mas é o sacrifício daquilo que nós mais queremos. Muitas vezes um tempo na TV, um tempo na cama ao dormir, um tempo que desvia o nosso olhar, o nosso coração, o nosso entendimento da tua vontade. Pai, sabemos que não somos perfeitos, mas queremos ser reconhecidos como excelentes naquilo que nós fazemos. Amém. Fazemos por Ti, fazemos para Ti, toda a honra e toda a glória será sempre para o Senhor, e que nós alcancemos cada vez mais. E essas pessoas, Pai, possam alcançar, multiplicando esta palavra, essa transmissão, para que todos venham Te conhecer verdadeiramente como Tu és, o Deus bom, o Deus fiel, o Deus amoroso, aquele que quer fazer com que as nossas decisões alcancem a morada do céu, amém, que já nos foi prometida, em nome de Jesus, para a tua glória e para teu louvor. Nós agradecemos a você e ao Senhor Jesus. Amém. Um beijo a todos e nos encontramos no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã. Fiquem e até lá, Deus. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.